Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia aos irmãos da igreja, bom dia aos amigos. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Hoje eu vou compartilhar a leitura do capítulo 13 de Alma, no livro de Mórmon. Alma, capítulo 13. E depois da leitura eu vou fazer breves ponderações sobre alguns pontos desse capítulo. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu gostaria de me certificar que vocês já fizeram a oração para iniciar o seu dia. Quem não fez pode dar uma pausa no vídeo e continuar depois, para convidar o Espírito. Quero ler um hino. Hino número 152, Prolongue os bons momentos. Diz o seguinte: prolongue os bons momentos que estão a se escoar, desfrute o sol radiante, a noite vai chegar. Não pode nosso empenho deter o arrebol e impedir que as trevas envolvam nosso sol. Veloz nos foge o tempo, não há como o reter. Eterno em seu avanço, quem o fará volver? Se alertas não estamos, nossa vez se perderá. A vida logo passa, um dia só será. O inverno inclemente sucede ao verão, e assim as alegrias fogem de nossa mão. É, pois, medida sábia, boas obras praticar, lutar a boa luta e o prêmio conquistar. Prolongue os bons momentos, pratique a boa ação, retenha a alegria que é o sol do coração. Humilde em sua prece, prudente ao decidir, terá as muitas graças que o céu faz fluir. Aqui fala sobre, eu acredito que a mensagem desse hino quer dizer sobre aproveitar a vida, né? Aproveitar esse tempo para praticar boas obras e dessa forma prolongar os bons momentos, né? Muitas vezes as pessoas reclamam que a vida é curta, né? Mas é de se pensar, claro que cada pessoa tem as suas razões, né? A gente não pode fazer julgamentos, mas nós podemos sim aproveitar bem esse tempo, né? Uma das formas de aproveitar um tempo, né, é estudar as Escrituras, né? Então vamos para a leitura do Alma, capítulo 13. Quem quiser acompanhar. E outra vez, meus irmãos, desejaria chamar vossa atenção para a época em que o Senhor Deus transmitiu estes mandamentos a seus filhos, e quisera que vos lembrasseis de que o Senhor Deus ordenou sacerdotes segundo sua santa ordem, que era segundo a ordem de seu Filho, para que ensinassem estas coisas ao povo. E esses sacerdotes foram ordenados segundo a ordem de seu Filho, de um modo que permitisse ao povo saber como esperar pelo Filho para receber a redenção. E este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo por segundo a presciência de Deus, por causa de sua grande fé e suas boas obras, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados com uma santa vocação, sim, com aquela santa vocação que lhes foi preparada com uma redenção preparatória de conformidade com ela. E assim foram chamados para este santo chamado por causa de sua fé, enquanto outros rejeitaram o Espírito de Deus devido à dureza de seu coração e cegueira de sua mente. Porquanto, se não tivesse sido por isso, poderiam ter recebido tão grande privilégio quanto seus irmãos. Ou, em resumo, no princípio achavam-se na mesma posição que seus irmãos,
Assim, este santo chamado foi preparado desde a fundação do mundo para aqueles que não endurecessem o coração por meio da expiação do Filho unigênito que foi preparado. E sendo assim chamados por este santo chamado e ordenados ao sumo sacerdócio da Santa Ordem de Deus, a fim de ensinarem seus mandamentos aos filhos dos homens, para que estes também pudessem entrar no seu descanso. Este sumo sacerdócio, sendo segundo a ordem de seu Filho, ordem essa que existia desde a fundação do mundo, ou em outras palavras, sem começo de dias nem fim de anos, sendo preparado de eternidade a toda eternidade segundo sua presciência em todas as coisas. Ora, eram ordenados da seguinte maneira: eram chamados com um santo chamado e ordenados com uma santa ordenança, tomando sobre si o sumo sacerdócio da Santa Ordem, chamado esse ordenança e sumo sacerdócio que não tem começo nem fim. Tornam-se assim sumos sacerdotes para sempre, segundo a ordem do Filho unigênito do Pai, que é sem princípio de dias nem fim de anos, que é cheio de graça, equidade e verdade. E assim é. Amém. Ora, como falei sobre a Santa Ordem, ou seja, este sumo sacerdócio, muitos foram ordenados e tornaram-se sumos sacerdotes de Deus, e isso graças à sua grande fé e arrependimento, e sua retidão perante Deus, preferindo arrepender-se e praticar a retidão a perecer. Portanto, foram chamados segundo esta santa ordem e santificados, e suas vestimentas foram branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Ora, tendo sido santificados pelo Espírito Santo, havendo suas vestimentas sido branqueadas, achando-se puros e imaculados perante Deus, só viam o pecado com horror, e houve muitos, e grande foi o seu número, que foram purificados e entraram no descanso do Senhor seu Deus. Lá no versículo 13. Tá? E agora, meus irmãos, quisera que vos humilhasseis perante Deus e apresentasseis frutos dignos do arrependimento, para que também venhais a entrar nesse descanso. Sim, humilhai-vos como o povo nos dias de Melquisedeque, o qual também foi um sumo sacerdote desta mesma ordem de que falei, que também tomou sobre si para sempre o sumo sacerdócio. E foi a esse mesmo Melquisedeque que Abraão pagou dízimos, sim, até mesmo nosso pai Abraão pagou como dízimo 1/10 de tudo quanto possuía. Ora, essas ordenanças foram instituídas dessa maneira, para que por meio delas o povo pudesse ter esperança no Filho de Deus, sendo um símbolo de sua ordem, ou melhor, sendo sua ordem, e isto para que pudessem esperar dele a remissão de seus pecados, a fim de entrarem no descanso do Senhor. Ora, este Melquisedeque era rei da terra de Salém, e seu povo entregara-se à prática de iniquidades e abominações. Sim, todos se haviam extraviado, praticavam toda sorte de iniquidades. Melquisedeque, porém, tendo exercido uma fé vigorosa e recebido o ofício do sumo sacerdócio segundo a santa ordem de Deus, pregou o arrependimento a seu povo, e eis que eles se arrependeram. E Melquisedeque estabeleceu paz na terra em seus dias. Foi, portanto, chamado de príncipe da paz, pois era o rei de Salém e governou subordinado a seu pai. Ora, houve muitos antes dele e também houve muitos depois, mas nenhum foi maior, portanto se fez particular menção a ele. Ora, não necessito estender-me sobre o assunto, basta o que já disse. Eis que as Escrituras estão diante de vós, e se quiserdes deturpá-las, será para a vossa destruição. E então, tendo Alma acabado de dizer-lhe estas palavras, estendeu a mão em direção a eles e clamou com voz forte, dizendo: Agora é o momento de arrepender-se, porque o dia da salvação se aproxima. Sim, é a voz do Senhor pela boca dos anjos, assim o declara a todas as nações. Sim, declara-o para que tenham boas novas de grande alegria. Sim, e proclama estas boas novas entre todo o seu povo, sim, mesmo os que estão espalhados sobre a face da terra. Portanto, chegaram até nós. Quem está acompanhando lá no versículo 23. E elas são-nos dadas a conhecer em termos claros, para que possamos entender e não errar, e isso por sermos errantes em uma terra estranha. Somos, portanto, altamente favorecidos, porque estas boas novas nos foram declaradas em todas as partes de nossa vida. Pois eis que os anjos as estão declarando a muitos em nossa terra neste momento, e isso com o propósito de preparar o coração dos filhos dos homens para receber a sua palavra quando vier em sua glória. E agora nós só esperamos ouvir as alegres novas de sua vinda que nos foram declaradas pela boca de anjos,
porque o tempo se aproxima e nós não sabemos quão próximo está. Provera a Deus que fosse em meus dias, mas seja mais cedo ou mais tarde, nele me regozijarei. E será dado a conhecer a homens justos e santos pela boca de anjos, na ocasião de sua vinda, para que cumpram as palavras de nossos pais, segundo o que disseram a respeito dele, conforme o espírito de profecia que estava neles. E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo de meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que deis ouvidos a minhas palavras e abandoneis vossos pecados e não procrastineis o dia de vosso arrependimento. Mas que vos humilheis perante o Senhor e invoqueis seu santo nome e vigieis e oreis continuamente, para não serdes tentados além do que podeis suportar, e serdes assim conduzidos pelo Santo Espírito, tornando-vos humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor e longanimidade, tendo fé no Senhor, tendo a esperança de que recebereis a vida eterna, tendo sempre o amor de Deus no coração, para que sejais elevados no último dia e entreis em seu descanso. E que o Senhor vos conceda o arrependimento, para não fazer descair sobre vós a sua ira, a fim de não serdes acorrentados pelas cadeias do inferno e não sofrerdes a segunda morte. E Alma disse ao povo muitas palavras mais que não estão escritas neste livro. E assim termina o capítulo 13 de Alma. Então vamos selecionar alguns dos vários princípios, né, que existem aqui nesse capítulo. Ele é um capítulo bastante rico, tá? Aqui ele inicia falando sobre aqueles do sumo sacerdócio, né? Aqueles que são chamados a liderar a igreja. Ele fala o seguinte, lá no versículo 5: ou em resumo, no princípio achavam-se na mesma posição que seus irmãos. Assim, este santo chamado foi preparado desde a fundação do mundo para aqueles que não endurecessem o coração por meio da expiação do Filho unigênito que foi preparado. Tá? Então, um dos requisitos, né, o principal dos requisitos para a pessoa ser chamada a esse chamado é que não endurecesse o coração. E o que eles fazem? Qual é a principal função dos líderes da igreja? No versículo 6, a fim de ensinarem seus mandamentos aos filhos dos homens, para que estes também pudessem entrar no seu descanso. E daí no 7, este sumo sacerdócio, sendo segundo a ordem de seu filho, ordem essa que existia desde a fundação do mundo. Tá? Então essa ordem, ela existe desde a fundação do mundo, ela não foi criada, ela só foi restaurada através do profeta Joseph Smith, né? Ela foi restaurada para que continuasse a funcionar em sua plenitude aqui na Terra. Tá? Mas ela existe desde a fundação do mundo. Lá no versículo 10 diz o seguinte, a Alma diz o seguinte: muitos foram ordenados e tornaram-se sumos sacerdotes de Deus, e isso graças à sua grande fé e arrependimento e sua retidão perante Deus, preferindo arrepender-se e praticar a retidão a perecer. Tá? Então, quem é ordenado ao sumo sacerdócio, né, ele já é uma pessoa que já demonstrou grande fé e arrependimento e retidão perante Deus, e tem o compromisso de arrepender-se e praticar a retidão ou perecer. Tá? Então tem duas opções. O líder na igreja, né, ele tem duas opções: arrepender e praticar a retidão ou perecer. Tá? A Alma fala aqui sobre o dízimo. Eu lembrei muito, né, ao ler esse capítulo, eu lembrei muito dos requisitos para
para entrar no templo, né, do padrão de vida que nós precisamos viver para termos dignidade para entrar no templo. E um desses, né, desses pontos, desse padrão elevado, é pagar o dízimo. Tá? Então aqui ele fala que no versículo 15, ele faz uma menção ao dízimo. Até mesmo nosso pai Abraão pagou como dízimo 1/10 de tudo quanto possuía. Tá? Então, eu penso que aquele que acha que os padrões para entrar no templo são muito elevados para um ser humano, né, aquele não pode, não tem dignidade, né? Ele não tem dignidade. Então nós podemos sempre pensar nessas perguntas que são feitas para a recomendação, por exemplo. Nós podemos tê-las, né, sempre fazer uma revisão delas e fazer uma autoanálise da nossa vida, né, o que nós precisamos corrigir para estarmos dignos de entrar no templo, dignos de portar uma recomendação para o templo. Nós podemos fazer essa autoanálise. A alma continua no versículo 21, ele diz o seguinte: agora é o momento de arrepender-se, porque o dia da salvação se aproxima. No 22, sim, e a voz do Senhor pela boca dos anjos, assim o declara a todas as nações, sim, declaram para que tenham boas novas de grande alegria. Tá? Então, pela boca dos anjos, né? Então, os servos do Senhor aqui na terra, né, eles são como anjos, né, que declaram o Evangelho, que pregam o Evangelho, espalham o Evangelho. Eles permitem, não digo permitem, eles facilitam para que o Evangelho chegue até nós, né, chegue até os nossos ouvidos. Assim o declara a todas as nações. Tá? Então, se naquela época de Alma, aproximadamente 82 a.C., ele já dizia que o Evangelho estava sendo pregado a todas as nações, né? Tá? E algo bem interessante aqui nessas palavras do versículo 22, para que tenham boas novas de grande alegria, né? Então, nós temos duas opções de receber o Evangelho, né? Ou nós recebemos como algo muito elevado, né? Muito difícil, muito complicado, né? Algo que não pode ser seguido, né? Ou então a gente opta pela opção melhor. A gente recebe o Evangelho com grande alegria, né? Boas novas, o Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer boas novas, né? E de grande alegria, né? Esperança na redenção, na salvação, na vida eterna, na exaltação. É assim que nós devemos receber o Evangelho todos os dias. No versículo 23, e elas são nos dadas a conhecer em termos claros, né? Ele quer dizer como é declarado pela boca das pessoas, né? A palavra fica mais clara, né? As pessoas podem explicar melhor. Eu acredito que é uma das coisas que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Lendo as Escrituras, que elas têm uma grande clareza já, o livro de Mórmon é poderoso nesse aspecto, ele é muito claro, e além disso fazendo essas ponderações, né, na tentativa, né, na intenção de esclarecer mais essas coisas, né, de desenvolver um pouquinho esse assunto, né, e ajudar as pessoas a entender um pouco melhor as Escrituras.
Tá? Então, ele está dizendo que o Evangelho está, assim como está naquele tempo, ele está nos nossos dias. O livro de Mórmon, só para lembrar, né, ele foi escrito em placas, essas escrituras elas estavam sendo pregadas naquele tempo, mas ele foi escondido, o livro de Mórmon. Ele foi escrito, quando foi completo, o Senhor mandou lá, né, que ele fosse escondido. Então ele não ficou aberto, né? Ele foi escondido e depois só, agora nos últimos dias ali, que ele foi revelado para o profeta Joseph Smith. E o profeta Joseph Smith recebeu ele em placas, né? E traduziu pelo dom e poder de Deus. Então, o livro de Mórmon ele foi escrito naquele tempo antigo, mas ele serve para os nossos dias, né? Então aqui está dito que todos nós temos acesso às Escrituras, né? Nós precisamos né? Procurá-las, e também nós precisamos pregar essas Escrituras para as pessoas, pensando nas pessoas que não têm acesso. Eu, particularmente, né, eu fui encontrado por missionários e eu sou muito grato por isso. Então eu quero também encontrar muitas pessoas. No 24, pois eis que os anjos as estão declarando a muitos em nossa terra neste momento, e isso com o propósito de preparar o coração dos filhos dos homens para receber a sua palavra quando vier em sua glória. Tá? Então, os anjos estão pregando o Evangelho para preparar o coração das pessoas para a segunda vinda. No caso ali, ele estava pregando para a primeira vinda, né? 86 a.C., né? E agora, nos nossos dias atuais, né, o caminho está sendo preparado para a segunda vinda, quando o Senhor vier em sua glória. No versículo 27, ele faz uma exortação. Deis ouvidos a minhas palavras e abandoneis vossos pecados e não procrastineis o dia de vosso arrependimento. Tá? Ele faz uma exortação para que as pessoas deem ouvidos às suas palavras. Não procrastineis, quer dizer, não deixar para depois o dia de vosso arrependimento. Arrependimento é a mudança sincera, aquela mudança que a gente faz com a fé, com fé em Jesus Cristo. Isso é arrependimento. Então ele convida, que ele nos exorta a não deixar para depois. No 28 ele fala, na verdade 28 e 29, ele fala sobre as características, né, de uma pessoa que recebe o Evangelho, uma pessoa que tem a intenção, uma pessoa que tem a intenção de abandonar seus pecados, tá? No 28 e 29. A pessoa tem humildade perante o Senhor, ela invoca seu santo nome, ela vigia e ora continuamente. Ele repete, tornando-vos humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor e longanimidade, tendo fé no Senhor, tendo esperança de que recebereis a vida eterna, tendo sempre o amor de Deus no coração, para que sejais elevados no último dia e entreis em seu descanso. Nesse capítulo eu lembrei muito do templo. Eu lembrei muito do templo. Então, eu acredito que seja essa a principal mensagem de alma, uma exortação, né? Ele fala dos líderes da igreja,
e ele faz uma exortação para que nós demos ouvidos às palavras do profeta, né? Que nós demos ouvidos ao profeta, que nós recebamos o Evangelho com gratidão, com alegria, né? As boas novas de grande alegria, que nós possamos recebê-las dessa forma. E que nós possamos lembrar que são anjos que pregam o Evangelho. E para que sejamos elevados no último dia e entremos em seu descanso. Tá? Então, que nós possamos receber as palavras, né, das Escrituras e as palavras dos profetas e as palavras dos anjos do Senhor. Nós possamos recebê-las e procurar compreendê-las, né, através do estudo das Escrituras, através da ponderação sobre elas e também, principalmente, através da prática, né? Depois de estudar, depois de orar, praticar essas palavras, praticar as Escrituras. Certo, irmãos? Então, essa leitura e essas breves ponderações eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu deixo novamente o exercício, como sempre falo, né, para vocês, a parte que vocês podem fazer nesse dia de hoje: ler, ponderar, orar e praticar. Certo, pessoal? Então eu agradeço a paciência de vocês, agradeço a diligência de vocês no estudo, na prática do Evangelho. Desejo um bom dia, que seja um dia iluminado com a luz de Cristo. Até a próxima. Muito obrigado.